Bem-vindos a mais um encontro, o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era. É o segundo livro da quadrilogia sobre a transição planetária. Nós queremos agradecer a participação de todos que assistem aqui ao vivo, aqueles também que assistem depois e mandam suas contribuições, né? E nos mandam algumas considerações. Todos esses que assistem pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui sempre para refletir juntos sobre os ensinamentos desses livros. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 4, Atividades Abençoadas. Então, agora vou pedir que vocês desliguem o áudio, o microfone, para que a gente possa fazer nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vou passar aqui compartilhar o texto, nosso resumo. Então, como nós tivemos 2 semaninhas de férias, né? A gente vai relembrar aqui o final do capítulo 3, quando o doutor Bezerra terminou o capítulo do doutor Bezerra falando que no dia seguinte eles iam seguir no entardecer na direção da Terra, para começar aquelas atividades, né, que eles estavam já empenhados para várias outras atividades, para essa etapa agora nesse livro. Então, esse capítulo inicia o Miranda falando que quando a equipe chegou, cercou da nobre instituição terrena, a natureza murmurava o Ângelus, que é esse horário, né, de final da tarde, que a gente fala que até que é a hora da Ave Maria, 18 horas, final da tarde, né? Então, a observação aqui é para explicar que Ângelus é uma oração da igreja que honra a encarnação do Salvador, no caso Jesus, né? E, ao mesmo tempo, reconhece os méritos de fé e humildade da Virgem Maria. Então, Miranda vai dizer que, nesse momento, aí do final da tarde, ele recordou do solo natal, que lhe serviu de berço da última reencarnação. Era um bucólico recanto no interior do estado da Bahia, habitado por pessoas simples e fraternas que cultivavam a crença religiosa vigente com respeito e elevação espiritual. Aquela era sempre uma hora de recolhimento quando se evocava a Mãe Santíssima de Jesus. O pessoal do interior tem muito disso, né? O pessoal que é mais católico, tudo na hora da Ave Maria, todo mundo para, fala o que estiver fazendo e vai fazer só a oração, nem que seja somente a oração da Ave Maria, né? Essas recordações, Miranda continua falando, tomaram-me todo o ser, e o sentimento de gratidão enriqueceu-me de forças para a dedicação exclusiva ao serviço do Senhor. Então, nesse momento, ele estava bem grato, né? Ficou emocionado. Aí ele continua contando. Aproximamos-nos do reduto espiritual que nos hospedaria durante os labores programados e as suas portas abençoadas estavam abertas, de par em par, para o acesso de todos quantos o desejassem. Laboratório de auxílio, também santuário de amor, recebia expressivo número de visitantes de ambos os planos da vida, que para lá se dirigiam em busca de orientação e paz para as aflições que lhes minavam as resistências morais e orgânicas, e eram atendidos por servidores dedicados e conscientes da sua responsabilidade. Os trabalhadores dessa casa, né, atentos ao número crescente de necessitados que a toda hora buscavam ajuda, haviam combinado que a instituição estaria aberta desde as primeiras horas do dia até as avançadas horas da noite, como um ambulatório espiritual, considerando-se que o sofrimento não tem hora para manifestar-se, sendo necessário que o socorro se encontre acessível quando ocorrer a dor.
Então, Miranda continua dizendo que eles foram recebidos carinhosamente pelo dirigente espiritual chamado Hermano, que até o nome dele ele vai fazer uma alusão depois dizendo que, né, é bem fraterno, porque o nome já era bem para isso, para mostrar que ele queria viver com fraternidade. E ele disse que ele aguardava eles com jovialidade, esclareceu que se encontrava comprometido com um grupo de trabalhadores locais desde os recuados dias do Santo Ministério de Assis. Então, aqui a gente lembra que todos esses livros, desde o início, né, nós começamos do final, que era o último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, e essas casas, que eu acredito que sejam, inclusive, as mesmas casas, sempre a mesma casa, elas todas estão ligadas a São Francisco de Assis, né? Interessante, todos eles estão ligados ao santo, ele é o patrão da casa, e ele está sempre cuidando da equipe. Você vê que ele estava, desde os recuados dias de Assis, trabalhando já por conta. Mas ele vai contar que, na época, eles se comprometeram negativamente, quando ele foi diretor de um monastério, que, embora, né, o propósito de reviver Jesus, que era o que Francisco de Assis mais queria fazer, né, os ensinos de Jesus, ele diz que a ignorância medieval e a presunção humana empurraram esse monastério para a pompa e o desvirtuamento do pensamento e atitudes do cantor de Deus. Que aconteceu demais, né? Que o Francisco de Assis levava, quando ele foi realmente irradiando lá todos aqueles ensinamentos, ele foi desvirtuado para muitos cantos, né? Inclusive os próprios o pessoal da igreja mesmo condenava ele, o radicalismo dele de querer dar tudo para o pobre, né? Tinha muitas brigas da própria igreja com ele, né? Então, o Hermano continuou contando que depois de alguns renascimentos dolorosos, carregando a cruz do remorso e sorvendo o fel da amargura pelo fracasso, todos estavam reencontrando Jesus na seara espírita. Então, todos ali estavam reunidos, já agora seguindo a doutrina espírita, inclusive desencarnados, que o irmão está desencarnado. Hermano convidou-nos a entrar pelo salão de conferências, que tivemos a oportunidade de conhecer por meio da projeção. Lembra que o doutor Bezerra fez uma projeção mostrando o que eles iam ver na casa, e agora eles estão entrando, né, pessoalmente, assim, presente na casa, e pelo salão de conferência. E eles se dirigiram a um recinto localizado ao lado da sala, que é reservada para o concurso mediúnico, que estava previamente equipada para a reunião mediúnica, né? E estavam aguardando. Bom, ele vai explicar que haviam sido tomadas providências compatíveis com os serviços que seriam realizados, de modo que tudo estivesse em ordem no momento próprio. Cuidadosamente asepsiada, sem a presença de vibriões mentais e outras construções ideoplásticas doentias, muito comuns em ambientes coletivos. Aquele era um espaço reservado aos atendimentos de alto e grave significado. A gente já falou várias vezes, né, que eles estão sempre limpando, tem vários aparelhos para essas limpezas, cada caso é um caso, tem locais que não precisa nem de aparelho, eles fazem limpeza só pela mente mesmo, mas aqui no caso estamos falando dos vibriões mentais. Eu acho que esse tema a gente não estudou ainda, e aí nos comentários lá do outro grupo de estudo, eles começaram a colocar aqui dos outros livros, no caso, o livro Missionários da Luz, que é de Chico Xavier com André Luiz, no capítulo 3, sobre desenvolvimento mediúnico, ele vai falar que o André Luiz, em vez de falar vibriões, ele chama de larvas, larvas astrais, nesse livro. É a mesma coisa. Então, ele mostra, vou botar uns trechinhos aqui, exemplos de larvas em 3 pessoas, no aparelho genital de um homem, de um incontinente no sexo, no aparelho gastrointestinal de um alcoólatra e no aparelho digestivo de uma pessoa com excessos alimentares. Então, vamos pegar os trechinhos para a gente, só para ver onde é que estão esses, no caso, dentro do corpo humano, né? Porque nós estamos falando também de vibriões que ficam no ambiente. Agora, vamos falar aqui dentro. O Alexandre está falando para o André Luiz, repare no aparelho genital, mostrando esse homem, né, que está com essas alterações. E aí André fala, fiquei estupefato. As glândulas emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, que se caracterizavam por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sob bexiga urinária
e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Aí André ficou pensando, o que significa aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição, na mesma fã de destruição, né? E Alexandre fala, são bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece. E, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas, simplesmente. Eles têm sido cultivados por esse companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predições dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, é a história que a gente sempre fala, né? Dos pensamentos, a pessoa vai irradiar aquela vibração, o caso dele, além da vibração que está fina, né? Que traz e faz essa atração dos irmãos que estão desequilibrados, como ele também está ali agindo, né, com esse desequilíbrio emocional, que essas experiências, que seriam experiências, deve ser várias libertinagens, no caso, né? Que não é nada que mostra como se ele fosse um casal, né? Tivesse um relacionamento afetivo. Então, ele mostra que dentro vão formando esses também, essas larvas, esses vibriões, que a pessoa vai e vai estragando o corpo, né? Que ele está mostrando que ele estaria com uma... Ele fala aqui que ele está lutando com as células sexuais, aniquilando, inclusive, o organismo do homem. Aí ele vai continuar falando, o Alexandre. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência, em matéria de sexo, é equilíbrio da vida. E, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. Então, ele escutava esses conselhos, mas achava essa coisa de crente, né? de pessoa fanática, assim, tipo, pensando que o sexo é outra coisa, né? Que não vai afetar o espírito. Então, a pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, ele admite, né, no caso, pensa que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se essa não fosse a existência em si. Ele se esquece de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico. De todas as pessoas, não só os religiosos, que o Alexandre devia estar falando num contexto sobre religioso, né? E ele esquece isso e que quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Aí agora vamos passar para outro exemplo, que ele vai, ainda está aqui um espaço, e passando para outra pessoa, que ele fala, observe esse outro amigo. Não sente um odor característico? Aí o André pensou que, efetivamente, ao redor daquele rosto pálido que ele estava olhando, tinha uma existência, uma atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Aí o André fala, não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Aí vamos ver o corpo. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os caninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. A gente sabe que, né, o alcoólatra tem fígado sempre afetado, sempre primeiro. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se, vorazes, ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Então, você vê que esses seres que são formados pela vibração, pela essa alteração, esse desequilíbrio espiritual, né? Isso não são estruturas que a medicina vai achar nunca, porque isso está ligado ao nosso perispírito, ligado ao espírito, né? Então, eles não vão achar isso, fazendo exame não vai achar. Mas aí André fala, toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. O baço,
apresentava anomalias estranhas. Aí Alexandre vai falar. Os alcoólicos aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Esse companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as exposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe talvez impossível a continuação da vida física. E agora a irmã, que é a que está com a gula, na glutonaria, fala, repare nessa nossa irmã. Ele estava ali, estou lembrando, eu acho que todos esses 3 exemplos, ele estava mostrando pessoas que estavam se candidatas a ser médium, né? Porque desse livro aí, a gente vai falar muito disso. E aí ele vai falar dessa aqui especificamente, a candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Só que a pessoa, é aquele lance, né? O médium ele tem que saber, ou então está estudando, que ele tem que cuidar do corpo, com muito cuidado, bem, né, atento, porque você estraga o corpo e estraga, lógico, a sua faculdade. Então, ele fala que fraquíssima luz emanava, o André está olhando, né? Fraquíssima luz emanava da sua organização mental. E desde o primeiro instante, notaram-lhe as deformidades físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Não parecia um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitas conhecidos. Aí, no caso, é o biológico. Mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias. Semelhantes parasitas atacavam os sucos nutritivos, com assombroso potencial de destruição. Temos aqui, Alexandre vai falar, uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria grosseira, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então, vocês percebem que a gente sempre fala também que as células são sempre um mundo, né? Nós temos aqui habitando o nosso corpo, cada célula vai ser um mundo à parte. Ele que está falando que esses seres de baixa condição, essas formações são formações que o perispírito está mostrando. Tanto que o André Luiz vai ver, e no começo o Alexandre falou que a medicina não vai achar. E aí essa observação foi do outro grupo também, que fala, nós todos sofremos, porque ainda temos muitas necessidades materiais. A partir do momento que entendemos quais são nossas reais necessidades para o aperfeiçoamento espiritual, a jornada evolutiva não nos apresentará tantos sofrimentos, pois mudaremos em relação aos pontos de vista material e espiritual. Nossos centros de força vibrarão de forma muito mais organizada, vez que não permitiremos mais a influência da carne, da matéria, em nossa conduta. E assim, tampouco possibilitaremos a presença desses vibriões psíquicos em nosso corpo espiritual. Aí a gente vê que aqui, eu vou até gritar, então, falando dos vibriões psíquicos, tem a ver com a alma. Então, vamos dar uma paradinha para a gente conversar aqui agora. O que vocês acharam? O que vocês entenderam daí, né? Para mim, isso é surpreendente. Não sei se para vocês, né? Como é que a gente vai imaginar isso? Né? E como é que isso repercute no dia a dia? Quem leu André Luiz não está surpreendendo que já leu lá André Luiz, inclusive antes desse livro nosso aqui. Mas, na época que eu li, eu fiquei assustada, porque, né, a gente que conhece um pouco o funcionamento, o metabolismo, saber que, além do que existe biologicamente, tem um trabalho, essa parte psíquica que está ligada ao espírito, que é trazida pela moral, né? Você vê a moral, não só... tu vê que alcoólicos, a comida e a bebida, tinha lá os seus vibriões, mas também o comportamento sexy do outro, com a viciação, no caso, deve ser viciado e tudo,
também trazia vibriões. Então, é ligado ao espírito. E isso realmente foi... Mas isso foi comentado né, naquela live que a gente assiste, para falar sobre essas larvas, porque quando ele fala vibriões ali, então os vibriões, no capítulo do Miranda, são os que estão pela sala, né? Aqueles externos. Só que aí eles comentaram sobre esse, eu achei interessante para a gente tomar consciência também, né? Conhecimento, né? Eles estavam tentando a mediunidade, é isso? Os 3? Deixa eu abrir o capítulo. Você falou que ela estava, mas os 3? Não, mas então, que esse é um pedaço do livro, né? O capítulo do Missionário da Luz, o capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Então, que eu não vou lembrar, lógico, também, se é um dos primeiros livros, e eles estão falando, eu acho que ele estava comentando, que quando o Alexandre leva o André Luiz ali, mostra por que muitos médiuns não conseguem ir para frente na sua tarefa, né? Porque um se envolve com álcool, outro se envolve com a glutonaria, e aí o outro da parte sexual. Então, eu estou lembrando, no caso, a terceira especificamente, esse trechinho que separaram, falou. Mas como não foi eu que tirei o trecho, eu copiei da referência do outro grupo, mas eu estou lembrando disso, que o Missionário da Luz são as histórias dos médiuns que fracassaram, né? Esse segundo livro é basicamente isso aí. Não, aliás, o Mensageiros, que é dos médios que fracassaram. Mas no Missionário da Luz, ele também vai comentar sobre esses médios aí. Não é especificamente o livro que o Mensageiros o nome Mensageiros, a gente já vê a ligação. Então, assim, aí nessa época ele estava frisando, mas serve para qualquer um, né? Não precisa ser para quem quer ser médium. Todos nós podemos passar por isso. Até na hora que a gente está com aquela gula de comer demais, então a gente vai fazer mal ao corpo, e aí a gente também tem que ver. Por exemplo, optar por não ter alcoólicos, né? Não beber. Eu acho assim, que pelo que a gente estuda, né? Não gosto de falar de acho, mas eu entendo que, pelos estudos, que a gente sabe que no dia que você vai ter reunião mediúnica, nem pensar, para quem é médio, né? Para quem vai ministrar passe e tudo, nem pensar em beber bebida alcoólica. Inclusive, a alimentação tem que ser mais suave. Por quê? Porque a própria alimentação te força, né? Eliane, aqui pode explicar melhor que eu, te força a ter, vai juntar o sangue para o estômago, vai juntar, então você está desvirtuando o seu organismo de ter um metabolismo suave para você conseguir se manter bem na hora, né? Às vezes você está lá e aí começa a dar uma indigestão qualquer. Então, alimentação simples, né? Alimentação suave. Você não ingerir álcool, eles também comentam, a gente não ter a atividade sexual, porque aí, às vezes a pessoa pode ficar com aquela preocupação, algum outro pensamento, que vai tirar da conexão, que nesse momento tem que ser mais completa possível. Então, assim, é muito indicado. Para quem está trabalhando, é mais forte ainda. Quem não trabalha, a pessoa que só vai à casa, frequenta e estuda, a pessoa não precisa ter tantas preocupações. Mas que há muito tempo atrás eu fiquei muito preocupado com isso. E eu comecei a cortar muitos hábitos meus por conta disso, porque eu ficava achando que ele está mostrando aqui, o próprio consumo da carne, que eu parei em 2010, foi após o livro do André Luiz, porque ele contou aquilo aí naquele capítulo, eu falei, não como mais, não boto mais, porque a quantidade de coisa que eu vi que ele contou ali, eu falei, não vou querer que isso passe dentro do meu corpo. Tá, mas aí as pessoas também têm que ter suas assim, qual é o objetivo, né, que você quer? Cada um tem o seu propósito de vida aí. E aí eu tive nesse pensamento, falei, olha, eu vou entrar na do André Luiz. O que ele falar, eu tô dentro, porque eu confio plenamente na mediunidade de Chico Xavier e do que o André Luiz falava, né? Mas além da parte dos vibriões, que, assim, que eles botam um pouquinho que a gente preste atenção, que a sala foi asepsiada sem a presença de vibriões mentais e outras construções ideoplásticas doentias, que a gente já falou aqui também. Lembra que tudo que passa num lugar fica preso no lugar, né? A gente fala, você chega, quem tem muita mediunidade, muita sensibilidade, sente aquela energia só do lugar, não tem ninguém lá dentro, né? Não precisa nem ter... Mas quando você vai dar passe lá no Lar Teresa, tem uma sala que você reúne os médios para que, antes de darem o passe. E tem uma outra sala ainda, que é nessa sala que se reúne os médios, você ainda pode conversar um pouquinho. Na outra sala, onde que você vai fazer a leitura e se vai fazer a oração antes de começar os passes,
eles pedem até para você nem conversar com seu companheiro do lado. Tem uma senhora até que ela chega a ser rígida demais quando ela faz isso. Por quê? Porque ela fala que tudo está sendo preparado, o centro inteiro. Mas aquelas salas são especiais, porque aí, de repente, você conversa uma coisa que não tem nada a ver com a intenção do passe, né? Então, nessa sala onde que a gente faz a oração, primeiro lê um texto, depois faz a oração, eles pedem até para você nem conversar, por causa da preparação mediúnica dos espíritos que já estão ali há um tempo, tentando arrumar o ambiente para que a gente possa fazer o passe da melhor maneira possível, entendeu? Não só nos preparando com alimentação, mas com assim, quando você faz o curso, eles até pedem. Se você se aborreceu no dia, não vá dar passe. Se você brigou com alguém no dia, com o chefe, com o marido, não vá dar passe, entendeu? Porque realmente, não é mas porque os espíritos é que dão, na verdade, que passam, né? Mas isso pode incomodar, pode haver alguma... como é que a gente pode... Algum ruído na ligação, entendeu? Eles falam sempre isso lá. Exatamente. A gente tem um professor, né, Carla, que fala, passa pelo cano, né? Conta aí. E os espíritos, eles têm mais trabalho, eles vão ser obrigados a isolar aquela pessoa, né, para que ela não atrapalhe aquele circuito de energia, né? E a questão que você citou, você vê que fica muito claro que os excessos e os vícios, eles fazem muito mal para a gente, né? Independente da gente trabalhar com a mediunidade, o que está alertando o livro é sobre os excessos, né? Porque senão as pessoas pensam, o espírito é puritano, não pode isso, não pode aquilo. Não é isso, né? A gente pode tudo, né? Mas nem tudo nos convém. E o que quer dizer, André Luiz, é que esses excessos, eles vão prejudicando o nosso corpo, né? o perispírito, e é péssimo para a gente na vida física também, né? Imagina se você beber habitualmente, mas habitualmente com aquela descrição ali, porque ali a descrição daquele organismo é de uma pessoa bastante, que vive bastante em cima do álcool, né? Tanto os demais também, né? Então, assim, a gente também fica, poxa, alimentação, né? A gente também tem que ficar ligado que o excesso de alimentação, a gula, né? Tudo a gente quer comer e é tão, né, bom, né, comer, mas a gente também tem que saber, aquilo faz mal. Então, a gente pode comer de vez em quando, mas não é para comer todo dia, e por aí vai, para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida feliz, né? A saúde nos traz felicidade, a doença é péssima para a gente. Então, a questão, o alerta é para os excessos, né? E para os vícios, em todos os sentidos, né? Quando a gente vai trabalhar com a mediunidade, então, nem se fala, aí é uma responsabilidade ainda maior, que a gente tem o conhecimento, a gente sabe o que pode acarretar, né? Essa questão que a Denise falou e da Sultânia, da alimentação, por exemplo, a gente tem que fazer uma refeição leve para ir para o trabalho, que a gente não tenha aborrecimentos e tudo mais, porque a gente sabe, por tudo que nós estudamos, o quanto isso pode ser trabalhoso, né? E prejudicial para a gente também. Se a gente for... E ali a gente está fazendo uma doação. Nós não somos nós que estamos dando passe, a gente está sendo intermediário, mas a gente também faz a nossa parte, né? A nossa doação, né? Quem mais? Mais algum comentário? Seguir em frente? Então, vamos. Doutor Bezerra, aí continuou, o irmão recebeu, né? Aí, doutor Bezerra, lembrar que o Miranda está com mais 4 companheiros, o Bezerra, o Petitinga, deixa eu ver se eu vejo aqui no final, que o nome deles é o Eurípides
e o Jesus Gonçalves, tá? Então, aí, o que ele está falando do Bezerra, agradeceu o irmão, né, os seus cuidados, e aí falou para o grupo, olha, temos 2 horas para o recolhimento ou para a movimentação pelo edifício, para tomar conhecimento dos seus serviços fraternais, desde que às 20 horas, temos que estar juntos, pois que, nesse momento, teriam início os trabalhos de socorro espiritual aos desafortunados do além-túmulo. Simultaneamente ao Ministério Mediúnico, no salão de entrada ia operar, ia ter, né, a terapia de assistência aos enfermos do corpo e da alma, mediante o estudo de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e a aplicação de passos coletivos nos assistentes. Então, o que a gente entende, né, lá na casa, na sala de Francisco de Paula? Enquanto está havendo uma reunião pública, que é o que está falando aqui, né, o estudo do Evangelho, os passos, ao lado na casa tem sempre uma sala que eles falam que é a reunião de apoio a essa reunião pública. Então, é uma reunião mediúnica, que eles chamam de reunião de desobsessão, que, na verdade, reunião de apoio, que é para o quê? O pessoal, todos os espíritos estão indo, né, sendo levados pelos próprios amigos espirituais, tanto os próprios que eles são sendo carregados pela pessoa que já acompanhei, companheiro, né, companheiro encarnado, e eles vão chegando e vão ser levados, além toda a movimentação que tiver. Enquanto a reunião pública está acontecendo, estão sendo atendidos nessa sala. Então, o que ele está falando aqui? Então, vai ter uma sala, né, trabalho mediúnico, onde o Bezerra chamou para ir às 8 horas, e enquanto está acontecendo a reunião pública. Aí o Miranda diz que ele preferiu permanecer na saleta, onde eles estavam ali, se preparando para os eventos de alta relevância. Aquelas 2 horas foram aplicadas nas recordações dos labores da última existência e no júbilo de constatar como os benfeitores espirituais trabalham sem que as criaturas humanas tenham conhecimento. Ele mesmo fica impressionado, porque ele também né, foi um encarnado que trabalhou muito com a parte de obsessão, né? Então, assim, ele trabalhava, ele era levado pelo sono, mas agora, como desencarnado, ele vê muito mais forte, lógico, e aí ele fica pensando porque as pessoas nem imaginam o que acontece, né? A gente, né? A gente lê, estuda, mas a gente não imagina o trabalho desses benfeitores espirituais. Estão sempre trabalhando para ajudar ali o pessoal, cuidando das pessoas. A gente pensa que a pessoa está lá fazendo o que quer da vida e muitas vezes não está sendo conduzida com todo carinho por um mentor, e aí não quer escutar o mentor, aí vai ser conduzida também por todo o caminho errado por algum irmão desequilibrado, né? Então, tem que ver isso aqui, que ele está constatando isso, pensando, né? É um júbilo. Distante de qualquer sentimento de receber gratidão, eles operam ininterruptamente pelo bem do próximo e pelo progresso moral da sociedade. Eles vão fazer pelo bem, pela vontade de ajudar. Eles não ficam fazendo por conta de que ter alguma gratidão, não é? Então, lógico, são benfeitores, né? Chegaram bem, já estão bem mais evoluídos. Aí ele chega nessa reflexão, né? Chega, quando for melhor entendido esse concurso espiritual, no intercâmbio consciente das energias dos habitantes dos 2 planos, muitos males serão evitados pelos viandantes da argamassa celular. E aí ele diz, evocamos então ele vai agora ressaltar, né, a utilidade do controle mental e das reflexões em torno das ideias edificantes, evitando o cultivo do pessimismo, da queixa, da reclamação, do mau humor. Isso aí são... algumas vezes a gente se depara com esse tipo de pensamento, a gente reclama, ou então está se queixando dali de alguém ou alguma coisa que aconteceu, mau humor, pessimismo, tudo isso a gente já sabe que a energia que vai reproduzir, né, que nós vamos criar, não é nada boa. Então, as ideias têm que ser, as reflexões, em torno de ideias edificantes. E aí, o que ele fala? Usar o controle mental. Nós temos que ter o controle, não pode deixar desequilibrar. Com esse comportamento elevado, o espírito encarnado liberta-se do casulo da infelicidade em que se encarcera, desenvolvendo a habilidade de voar psiquicamente no rumo das regiões felizes que a todos nos aguardam oportunamente. Então,
uma reflexão boa aqui para a gente comentar depois. Mas vai falar que foi tão rápido, não se deu conta dos minutos passando, e aí todos já estavam de volta, e eles se predispuseram ao início do labor. O benfeitor, que é o Miranda, o Bezerra, né, convidou-os a uma oração em forma de rogativa a Jesus, em favor do programa a ser desenvolvido. E no momento que se iniciava a palestra, Dr. Bezerra convidou-nos a entrar na ampla sala para um atendimento especial, a tal da sala que está ao lado, né, trabalhando junto. Não, essa aí ele está chamando para entrar na sala da reunião para escutar lá a palestra. Então, convidou-os para entrar nessa sala, aí que ele ia fazer, ele já tinha visto, Dr. Bezerra, um atendimento especial. A lição da noite abordava o tema do perdão, como condição primacial para a conquista da saúde e da paz. O expositor recordou o mestre abençoando os inimigos, socorrendo-os com misericórdia, fazendo um apelo aos presentes, né, aos que estavam na reunião, para que se libertassem da mágoa e das vibrações perniciosas desse doentio ressentimento. Chamou-nos a atenção uma jovem portadora de grande beleza física. Isso o Bezerra já tinha visto, então ele fez eles irem até a sala para ver, né, assistir um pouquinho da palestra, e aí vai chamar eles para chegar perto dessa jovem. E ela exudava a energia escura de natureza pestífera, defluente do pensamento atormentado e dos vícios a que se entregava. Aí a gente vai ver de novo também o que pode acontecer dentro dela, já que a gente viu o outro homem lá com vícios de sexo, né? Então, imaginar o que pode estar acontecendo com ela também. Doutor Bezerra se aproximou, pediu que eles observassem mais cuidadosamente. Aí o Miranda diz que, com todo respeito, procuramos penetrar nas suas paisagens mentais, objetivando melhor ajudá-la, e acompanhamos as suas sofridas reflexões do momento. Podemos perceber que se tratava de uma jovem acompanhante de cavalheiros solitários, que vivia do hediondo comércio do sexo sem responsabilidade. Simultaneamente, dependia de um explorador profissional que a exauria e a quem se entregava em busca de carinho na terrível solidão que sofria. Naquele ambiente de paz que a atraíra, quando passaram de automóvel rumando ao local de trabalho, sentiu-se sensibilizada pelo nome que se encontrava à porta do edifício, que sempre a entregava: Sociedade Espírita Amor e Caridade. Antes não lhe dera maior atenção. No entanto, nesse dia, em razão da angústia que a visitava, resolveu conhecer a instituição e procurar informações que, pela inspiração divina, ou seja, o mentor dela, né, chegou e inspirou, vai lá e entra. Essa inspiração culminou em motivá-la a ficar, a fim de ouvir os comentários da noite e, posteriormente, poder conseguir orientação espiritual. Aí ela foi relaxando das tensões contínuas e, lá, né, sentada para assistir a palestra, ela começou a evocar o passado. E lembrou-se da mãe, né, que a iniciara na existência fútil desde a primeira infância, transferindo os conflitos e as aspirações para a sua ingenuidade. Ou seja, a mãe queria aparecer do jeito que ela quis com a filha, e aí transferiu para a filha com as aspirações, e desde criança ela foi preparando para os desfiles da ilusão. Ela levava ela para esses programas, né, esses perversos programas de televisão, e ela é apresentada como modelo infantil em toda parte. E de que esses programas que disputam glória, prêmio, fama, dinheiro, se tornou conhecida e disputada pelas revistas de maledicência e de sexo atormentado. Aos 16 anos, já havia aprendido a arte da dissimulação e das mais apuradas técnicas de exploração, amealhando com a ajuda materna, sempre hábil e ambiciosa, valores que as promoviam na sociedade, mas que não lhes harmonizavam os sentimentos sempre expostos, nem lhes preenchiam o vazio existencial. Aí Miranda diz que a mãe dela morre, desencarnando a pobre genitora, ela ficara sós, já que era também órfã de pai vivo. Ou seja, o pai deve ter abandonado, né? Os dois, sabe? Não vivia junto e não nem tinha contato com ela, e ela ficou abandonada ali, presa às fantasias mundanas, sem um amadurecimento psicológico para a conquista de uma existência feliz. Compreendendo que o luxo e o exibicionismo não lhe concediam a plenitude, passou a cultivar grande ressentimento contra a genitora, que a empurrara para as experiências destrutivas e ornadas de ouro. Aí ela olhava para as moças simples, ela tinha inveja das moças simples e trabalhadoras,
estudiosas e esforçadas, que ambicionavam a construção de um mundo melhor, por intermédio da família amorosa. Enquanto ela também, ao mesmo tempo, ela era invejada por uma imensa legião de meninas sonhadoras que ignoravam o preço vil da fama e da corrupção moral. Isso aí a gente pode até pensar nessa turma agora de youtubers, né? Esses influenciadores, né? Que a garotada toda inveja, quer fazer igual, quer ser igual, e não imaginam o que passa na vida dessas pessoas para poder ficar, né, se mantendo na fama, nesse preço da fama e a corrupção moral, porque sempre leva uma corrupção moral. Esse tipo de exposição, esse tipo de vida, não há quem não caia, porque não tem como. Ninguém vai ficar ali falando de evangelho e nem estando com a moral elevada, não tem como, que isso não é ambiente, a energia que rola aí não tem como a pessoa ficar. Aí a mulher, essa jovem, nesse momento, estava num terrível dilema, nesse dia, nesse momento. Ela estava ali em busca de socorro, porque tinha pouco tempo que ela descobriu estar em gestação, estava grávida. Chegaram a sentir alguma alegria ante o pensamento da presença de um filhinho nos braços, enriquecendo suas horas de solidão. No entanto, ao comunicar ao proxeneta que a explorava, fora rudemente rejeitada e acusada com crueldade. Como pode me atribuir a paternidade desse ser, considerando seus relacionamentos múltiplos? Gritou ele, entre dentes cerrados. Tomada de surpresa, ela explicou que ela sempre tomava cuidados preventivos à gravidez, com todos os outros companheiros. Mas com ele sempre se entregava de corpo e alma, sem qualquer reserva, porque eu amava. Cínico e cruel, ele revidou. Você chama nosso relacionamento de amor? Você sabe que eu não amo ninguém. Eu sou um profissional, não sinto nada especialmente com quem quer que seja. É certo que convivemos, que passamos alguns períodos alegres juntos, mas isso não significa qualquer compromisso de minha parte. Ela sentiu-se atormentada sem poder sequer chorar. Logo, porém, ele propusera. Bom, como se trata de algo recente, que irá perturbar seriamente o nosso negócio, o ideal é expeli-lo, mediante o uso de medicamentos eficazes e seguros. Se o fizer, terá total meu apoio. Em caso contrário, retirou-se espumando de ira. Ou seja, estava ali impulsionando ela para fazer o aborto. Né? Aí ela ficou perplexa. Sabia o explorador de mulheres, mas pensava que talvez com ela houvesse algo mais. Em face do choque experimentado, passou a sentir uma grande repulsa pela ideia da maternidade, de prosseguir com a gestação. Ela foi àquele lugar na expectativa de receber uma ajuda sobrenatural, conforme se lhe apresentava a questão da imortalidade e do espiritismo. Ouvia as considerações do expositor, que estava fazendo a palestra, com um pensamento no ato abortivo. Aí Miranda diz que o que nos surpreendeu foi a palavra do mentor, explicando-nos que o espírito em projeto de reencarnação era a própria mãe, a própria genitora de volta. Quando essa mãe despertou no além-túmulo, ela foi tomada de angústia ao acompanhar a filha pelos sombrios corredores da autodestruição moral, dando-se conta da sua responsabilidade, sentindo-se detestada, que a filha estava com ódio dela, inclusive, né? E aí, o que aconteceu? O arrependimento e a culpa tornaram-se cruéis padecimentos íntimos, que a imantavam a jovem. Ou seja, ela saiu, desencarnou e não saiu de perto. Ela ficou imantada à filha, porque a filha estava com ódio e jogava essa vibração, ela também na culpa, e então ficaram coladas. E aí ela também ficou vendo a exposta e abandonada, mas não foi nem porque ela quis, não. Isso foi magneticamente, isso tem outros livros que explicam, as duas ficaram coladas ali, porque tinham aquele, como se fosse um assunto em comum, né, que é realmente forte, e aí ela se sentiu culpada e a outra já também querendo resolver. Bom, essa mãe também, quando ela desencarnou, ela se deparou com um inimigo desencarnado que se vinculava à moça, roubando-lhe as energias vitais que a consumiam, levando-a, muitas vezes, à estafa, à exaustão, à perda de sentimento existencial. Então, ela estava duplamente com padecimentos, né, altíssimos, além da culpa, ainda havia o inimigo desencarnado junto. O que ela podia fazer, né? Aí diz que agora, diante da recusa do explorador, que se negava à paternidade, pôde captar, no caso, a jovem, pôde captar as vibrações da genitora ansiosa pelo perdão e pela oportunidade reparadora. Ela não tinha consciência disso. A gente sabe que as pessoas têm essa sensibilidade. Então, o Miranda diz aqui que ela pôde captar, porque o trecho está desse jeitinho que eu estou
transcrevi. Então, isso, ela está captando, mas ela emocionalmente não quer ter o filho. Concorda emocionalmente a sugestão criminosa do aborto. Tratava-se de uma trama infeliz e muito complexa. Como, porém, ninguém se encontra sós ao abandono, o seu guia da jovem, né, que se esforçava por melhor ajudá-la, no momento que ela passava pelo edifício, de nome conhecido, inspirou-a a assaltar e buscar socorro, o que a fez mudar o curso das atividades naquela noite. Aí Bezerra vai perto dela, aplica passos dispersivos nos chakras coronário e cerebral, a fim de deslindar o algoz, no caso, o desencarnado, aquele espírito que estava obsessor, que se fixou nela com ferocidade. Em seguida, adormeceu esse espírito com indução hipnótica e solicitou ao Petitinga e o Eurípides que o conduzissem à sala mediúnica. Então, já eles estavam no salão da reunião pública e já levou ele para a sala onde ia acontecer o trabalho mediúnico. É que, pelo jeito, não está acontecendo ao mesmo tempo a reunião de desobsessão, deve estar acontecendo em outra sala. Essa aí seria uma sala para trabalhos depois, como ele falou, né? Casos graves e sérios que ele falou lá antes. Então, e eles levaram ele imediatamente com misericórdia e compreensão, lembrando sempre que a gente tem que olhar para esses irmãos que têm assim, a história de ódio e tudo, com mais compaixão ainda, que eles estão sofrendo muito mais que o encarnado. Na verdade, eles estão com esses ódios anos e anos e não conseguiram se livrar disso, né? E aí, com essa ajuda agora, nós vamos ver que vai surgir, no momento, um tratamento. A seguir, Bezerra propôs a Jesus Gonçalves permanecer do lado da moça, da jovem, assistindo-a e acompanhando-a posteriormente ao atendimento fraterno. Então, vai dar para ela a inspiração. Vai agora, termina a reunião, vai para o atendimento fraterno. Enquanto nós outros, no caso Miranda, se dirigiu com ele para a atividade desobsessiva. Então, o capítulo termina aqui. Tá? O que a gente tem de referência aqui para acrescentar? No livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e o caso Valdo Vieira, o espírito André Luiz, no capítulo 15 vai falar do vampirismo espiritual, que a simbiose exploradora também resulta da afinidade moral e da persistência nos erros que reconhecemos, mas não trabalhamos. Então, ela tinha os erros, sabia que tinha erro, e se mantinha nisso. Aí essa simbiose com esse desencarnado que estava junto dela, né, vai aparecer lá suas razões no próximo capítulo, e ele ligado a ela com essa como se fosse um parasita, é o vampirismo, né? Vampiriza, suga as energias da pessoa, toda a pessoa, inclusive fisicamente, biologicamente, vai fazer os exames, está tudo cada vez pior de saúde, e aí, às vezes, muitos médicos não acham a razão, e tem a ver com essa simbiose, com esse vampirismo, né? Com esse parasita espiritual. Então, um trechinho do livro é esse aqui. Não será lícito esquecer, porém, que toda simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, não obstante reagindo um sobre o outro, lentamente concordam na sociedade em que persistem, nesse parasitismo, né? Sem que o hospedador considere os riscos e perdas a que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Então, essa adaptação, isso aí, acontece lentamente. A pessoa vai errando moralmente, vai cada vez mais se degradando, e o espírito vai cada vez se colando mais, e existem casos, relatos, que ele está colado tanto, e até esse último livro, que eu vou botar um trechinho aqui, da Tramas do Destino, o espírito estava tão preso na pessoa, naquela personagem do livro, que ela não podia nem ter como tirar ele. Ele foi aos poucos que foi colocando ele em tratamento, porque senão ela poderia até morrer, de tanto que estava ligado já ali aquela trama, né? Estava tudo entranhado um pelo outro. Né? Psicofísica, no caso, pelos perispírito, né? Perispírito. No livro Vida e Sexo, Emmanuel, com Chico Xavier, capítulo 6, tem compromisso afetivo. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. A gente pensa que é só as vítimas de conflitos, mas essa afeição erradamente orientada. Então, vamos ver.
que quem estude os conflitos do sexo na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência moral, né? Tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas de equilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos da vida planetária. Aí vem o alerta. As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam amemos aos outros qual nos amamos. Então, as leis estão aí, a lei de Deus. Nós temos um milênio afora para ver, para poder encaixar. E de tanto em tanto tempo vai terminar um dia essa lei, a gente vai transformar a nossa consciência, né, em tendo completa consciência das leis de Deus, as leis divinas, a lei do universo. E nisso aqui ele dá como se fosse uma conclusão, falando sobre esses problemas, esses conflitos de sexo e tudo, porque no livro é o sexo, é vida e sexo. Né? No capítulo 15, esse mesmo livro fala sobre desvinculações. Referimos-nos, porém, ao lar como pouso de desligamento, porque na Terra as relações entre pais e filhos, e, consequentemente, as relações de ordem familiar, constituem clima ideal para a libertação de quantos se jungiram entre si, de modo inconveniente, nos desregramentos emotivos em nome do amor. É assim que a sabedoria da natureza faculta o reencontro sob as teias da parentela, de quantos se desvairaram, em outro tempo, nos desmandos de ordem sexual. Reencontro esse que persiste em condições mais íntimas e mais profundas, até que os companheiros do pretérito, reencarnados na posição de filhos, né, que muitas vezes vêm, atinjam a juventude, a existência nova, elegendo novos parceiros para a sua vida afetiva. Ante a presença ou a supervisão dos pais ou de familiares, nem sempre satisfeitos ou tranquilos com as escolhas que são obrigados a assistir ou a aprovar pela força das circunstâncias. Aí também falando sobre esse clima, porque no momento que a gente tem um desregramento emotivo numa resistência, a gente vai voltar, e aí pode voltar na condição de pai e filho, né, que pode ter tido problema de ordem sexual, e nesse momento agora, o que acontece? Já que não consegue equilibrar essa emoção da ordem sexual, né, como se fosse um marido e mulher, fosse o caso, então vem como filho, porque aí a pessoa vai modificar o amor por aquela pessoa, vai modificar o sentimento em relação, no caso da mãe para o filho, do filho para a mãe. No comentário da Eulalia Bueno, que é o grupo lá que a gente assiste, cada capítulo estudado é portador de profundas advertências. As tormentas morais avassalam a vida de todos nós, porque somos espíritos imperfeitos, e que ao nosso redor pululam espíritos em iguais ou piores circunstâncias que as nossas, as quais nos pressionam psiquicamente. Então, vou passar agora para o texto que eu falei que eu tirei do livro, só para a gente estar aparecendo aí, né? O livro é Tramas do Destino, é o terceiro livro, já estou relendo, né? Que eu falei que estou relendo os livros do Miranda, eu comecei com o primeiro, que era Bastidores da Obsessão, o segundo foi Grilhões Partidos, e esse foi o terceiro, terminei agora, e vou começar com outro. Então, sim, já está vindo trabalhando na época dele, 1970, né, que eu falo, com o Bezerra, nesse livro aqui também é o Bezerra, que é o orientador dele. Aí isso é o mentor lá espiritual de todo, terminando, isso é o finalzinho, as últimas páginas do livro, falando sobre o que acontece com a gente, né, para a gente prestar atenção. E aí ele tem tudo a ver com esse livro nosso agora. Aí ele vai explicar. Parar na carreira desenfreada, tá, na vida, aquela correria da vida, né? Esse vocabulário do Miranda nessa época aqui era pior ainda, tá só palavras antigas, mas dá para entender. Então ele fala, parar na carreira desenfreada, a fim de meditar em torno dos objetivos elevados, é tarefa que ninguém consegue postergar sem lhe sofrer os gravantes. Então, você pode postergar, mas vai sofrer alguma, tá? Vai estar empurrando para frente. A onda volumosa das inquietações vai colhendo os desatentos e conduzindo-os desastradamente, arrojando-os, por fim, destroçados
nas praias das frustrações e dos desencantos amargos. Então, aí a pessoa vai correndo, a vida vai passando. Aí é o recado, estamos convidados a resistir, erguendo barreiras morais, antes de descalabros do momento, coisa de mais de 50 anos atrás, tá? E aí, para ele, já tinha descalabros. Não nos é lícito ser coniventes com o que vai de encontro à nossa bendita convicção, somente porque está em moda aderir às vacuidades e incorporar as alucinações ao nosso modo de ser e de viver. Está na moda, nós estamos fazendo, né? O fracasso ético de uma nação decorre do desajuste moral da sua família. Quando alguém cai, a humanidade tomba com ele. Se ergue, a sociedade se levanta nele. E aí que a gente bate muita tecla nisso aqui, por essa razão, o esforço pessoal é muito significativo, de valor inapreciável a benefício de todos. E aí a frase que Samuel fala demais em outros termos, Samuel Gomes, aquele nosso amigo aqui, que também é médium, seja a nossa pequena colaboração de silêncio no tumulto e teremos diminuído a algazarra geral. Ele sempre fala, se a gente estiver fazendo a nossa parte, cuidando de tudo, com paciência, com paz, a gente vai contribuir para que não haja guerra. Então, nossa pequena colaboração de silêncio, a gente vai diminuir a algazarra geral. Pequena contribuição de bondade, a gente diminui a maldade, né? Tudo nesse sentido. Qualquer doação que vise à ordem e ao progresso deve ser considerada como de urgência. Se há 50 anos era urgência, tu imagina como é que está agora, né? A urgência da emergência. O Espiritismo, facultando-nos o descortino da razão, graças aos postulados que nos conscientizam dos deveres perante a vida, possui uma dinâmica que nos induz ao avanço e nos condiz à vitória sobre nós mesmos. Aprendemos que estamos sitiados exteriormente por inimigos violentos, os obsessores, que a gente sabe, que, no caso, esse livro aqui falou de uma família que estava em uma obsessão completa, a família toda. E, embora a doutrina nos desperte para identificar em nós mesmos, no egoísmo, nas paixões criminosas, os piores adversários. Nós sabemos que estão dentro de nós, porque nós, com esse tipo de chaga moral, vamos atrair, inclusive, outros irmãos com a mesma vibração. Então, esses, né, são os adversários que jazem e atuam do nosso íntimo para o mundo exterior. Então, a gente vai irradiar aquilo, né? E aí, a hora que a gente faz a sintonia e forma aquele canal ali de simbiose, a história, né? Que eu estava falando do parasitismo. Mais difíceis de combativos são hábeis, mascarando-se, e utopistas, ocultando-se em justificativas bem urdidas, sem embargo, falsas. Esses nossos adversários, né? De muita importância, portanto, esse momento. Todos os nossos momentos. Então, gente, eu achei que essa página aí tinha tudo a ver, não estava lá no... Eu estava lendo o livro e falei, isso aqui tem tudo a ver com a gente no nosso capítulo de hoje. E aí a gente terminou. Isso aqui, no próximo capítulo, eles vão trabalhar lá, mediunicamente, o que estava acontecendo. E agora nós vamos comentar aí o que vocês acharam. Agora vocês falem, tá? A sensação só é que, na realidade, a gente sabe de tudo isso. A gente, intimamente, né, no nosso íntimo, na nossa consciência, a gente sabe disso. Mas a gente ainda permite que tudo isso aconteça, né? Muitas vezes a gente permite essas coisas acontecerem. Ah, vou beber ali, né? Vou comer mais esse doce. Ah, mas está tão bom que vou comer mais um ou dois, né? 5, 6, né? E é verdade. Tá? Não é à toa que eu sou magrinha assim, né? Começa com uma fatia, depois vai a torta inteira. Entendeu? E aí é complicado, mas isso sempre acontece. E é isso, a gente está sempre prestando atenção, né, nas coisas, tentando mudar, mas ainda repetidas vezes a gente cai, e aí como você falou, a gente tem que estar sempre vigilante, principalmente, não só no que fala, mas principalmente com os nossos pensamentos, porque tudo isso atrai, né? E eles nos ensinam todos os dias, e a gente repetidas vezes ainda está nessa
as mesmas situações, né? Mas a gente tenta melhorar, não é isso? Mas estamos conscientes, então estamos nos esforçando. Uhum. O que eu sinto a cada leitura é o alerta individual para mim, eu acho que é um alerta para cada um de nós nos estudos, né? De como é que tudo isso rola de uma forma tão profunda e vai sempre nos chamando. Olha, presta atenção. Né? Cada vez que eu estudo cada capítulo, que vem a terça-feira, nossa Senhora, como é importante. Dentro do que a Denise falou, essa dificuldade a gente tem mesmo, mas o estudo nos ajuda muito. Muito. É o que eu sinto. Né? Essas dificuldades a gente vai evoluindo, mas é muito difícil, mas a gente vai, sem dúvida nenhuma. Né? Só chama a atenção da importância do nosso estudo. Né? Embora a gente já tenha lido isso várias vezes, mas cada vez se aprofunda mais, né? Eu, assim, como eu comecei, né, hoje, estava falando dos vibriões, essa coisa toda. Nossa, é uma dimensão que eu só consigo ter nessa quando ele expõe aí, né? Vai contando cada caso. Sem isso eu não conseguiria, né? Não tinha lido isso antes, como a Su leu, mas para mim foi muito importante. E por aí vai, cada capítulo é um alerta individual. Isso é que é o bacana para mim. Acho que para nós todos, né? É isso. É impressionante também, né? Como o nosso corpo físico está ligado ao plano, né? À questão espiritual, né? Não é o físico e o espiritual, não. Um influencia muito no outro. E a gente nem imagina, né? Essa coisa das larvas, né? Eu fiquei impressionada, eu não sabia disso, né? Porque assim, gente, como é que pode, né? Aí para você ver como influencia, né? Como a gente tem que estar atento, né? Com o nosso corpo, né? O que a gente faz com o nosso corpo e principalmente com o nosso espírito, né? Porque é o nosso espírito que comanda o nosso corpo, né? Então, nossa, é um alerta geral, né? Assim, me tocou bastante, né? O capítulo de hoje. Trouxe uns conhecimentos diferentes que a gente já ouviu, mas não se tocou, e ele ressaltou a história do corpo com o espírito, né? Ressaltou essa história também, que a Eliane falou, o que acontece com o nosso estudo, né? Qualquer outro estudo. A gente vai tomando conhecimento, a gente não tinha conhecimento disso. E agora, a partir de agora, eu vou lembrar, né? E aí, algum momento que eu vou dar, opa, vou comer, peraí, mas eu não estou com, já estou até meio enjoada de tanto que eu comi, aí já estou satisfeito. E aí você vai lembrar, porque com o conhecimento, sem conhecimento, a gente não teria essa reflexão nem nada. Não é que a gente vai mudar o hábito de tudo de um dia para o outro, né? Tudo é treino. Estava até outro dia escutando uma palestra ali, eu gostei, não lembro mais de quem, e aí a pessoa, até uma menina nova, até anotei o nome dela, agora que eu lembrei. E ela falando assim, olha só, a gente não vai adquirir paciência, na encarnação, eu vou paciência, amanhã eu já vou começar. Não tem como, isso é treinamento igual. Aí ela deu exemplo de pessoa que tinha lá já pesquisa científica, para se tornar um bom pianista, ótimo pianista, são não sei quantos anos, 8 anos treinando. Então, é uma paciência, a gente não vai conseguir ser a pessoa zen se não passar muito tempo treinando. É treino, exercício. E aí o que acontece? Como é que a gente vai exercitar isso? Se a gente não tiver uma pessoa do lado para nos forçar a exercitar a paciência. Se você ficar vivendo zen, no tempo zen budista, você nunca vai saber se você tem paciência, porque você está lá só meditando. Então, a nossa vida... E isolamento não faz você melhorar em nada, né? Evoluir. Você não vai, por quê? Porque a convivência que faz, porque os seus vícios são hábitos que você tem, né? E se você tentar melhorar, você tem que melhorar em sociedade. Você tem que melhorar o teu próximo, que é o mais próximo, para o outro que chega e te agride. Você tem que tentar melhorar assim. Por isso que até você para pensar, por que Jesus ficou em cima da história de você dar mal ao próximo como assim mesmo? Porque só nessa relação que a gente vai se melhorar. A gente não tem como se melhorar sozinho. Que aí você está vivendo igual você ficasse aqui a vida inteira no sítio. Né? É regra de ouro, né? É a regra de ouro.
não tem como, a gente tem que estar em contato para justamente você fazer esse treino, horas e horas treinando, as horas que eu estou treinando a paciência, eu consigo desenvolver, então, ao longo do tempo, aí a gente tem que ter a gratidão de ter uma pessoa dentro de casa, na família, ou seja, onde for, que vai, de vez em quando, dar uma prensada em você, e você, não é possível, não aguento mais. Peraí, vamos aproveitar essa situação para subir um degrau, porque aí você para, olha, e começa a parar, né? Tem aqueles exercícios todos que a gente já aprendeu do autoconhecimento, começa a parar para controlar suas emoções, e aí você vê o que eu estou reagindo em relação à pessoa, e começa a ver o que acontece em você, que aí você vai modificando seu controle mental, ele fala aqui, quem está falando do controle mental é o Miranda, do controle mental, que você começa a não deixar a mente tomar conta e dominar suas emoções. Você, com isso, com essa alerta, com essa atenção, com essa percepção, sensibilidade, tudo vai sendo aumentado, você consegue se melhorando aos poucos. Mas não vai ser, a gente vai tropeçar, como a Denise falou toda hora, e aí é questão de treino. São 8 anos, vamos treinar ao longo dos 8 anos aí, né? Olhando a comida e coisa e tal. A gente consegue aos pouquinhos, né? Tem momentos que você toma umas decisões, assim, como tipo, né? Não vou mais fazer isso, que às vezes é uma coisa séria mesmo, você não quer fazer mais, mas tem hora que a gente fica naquele negócio, são milênios, tá? Milênio no perispírito, para sair vai demorar um tempinho. E aí, com isso tudo, eu acho que ele alerta muito nisso aqui, essa história dele falar que a gente está, no caso do texto dele, né? Eles estão aqui cuidando dessa menina, que você vê que também a gente fala, ninguém está sozinho. Então, a menina está lá, olha a vida que ela está levando, né? Lá, a vida de acompanhante de solitário, coisa e tal. Então, é uma vida completamente fora. Mesmo ela com tudo isso, e a mãe imantada junto, e mais obsessor colado, quer dizer, ela está com duas influências fortes, que é onde suga a energia dela física, ela estava com o mentor do lado dele, conseguiu achar, de repente foi a história da maternidade, aí ela saiu daquele negócio de, essa vida, e aí ela já não era muito satisfeita, e aí achou um cantinho para mostrar para ela a casa, ela entrou, pronto. E aí a hora que abre o canal, a pessoa, se ela for persistente também, tudo a pessoa é seu livre-arbítrio. Você vai levar para frente ou não. Ela teve ajuda, tanto que ela se sentiu bem. Chegou lá, a vibração, aquele negócio, se sentindo bem e estando bem amparada, daí vem a grande importância do nosso acolhimento no centro espírita, que isso é demais, as casas têm que tomar cuidado, né? E aí, no caso, a pessoa tem que estar sendo acolhida e ela foi atendida, ela vai ser levada. Acho que não vão falar para ela fazer nenhum aborto, né? Claro, né? A gente entende isso. Mas, o que mais aí? Fala aí, que a gente também já está terminando. Né? E também a questão do imediatismo, né, Su? Acho que hoje em dia, né, a gente exercitar a paciência, né, esperar o momento das coisas, não, a gente quer tudo para ontem, né? Então, é uma grande reflexão, né? Um grande exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? E a mudança veio muito rápido, né? Muito galopante, né? Uhum. O prazer imediato, né? Até o próprio comer, né? Você comer o doce, você tem aquele prazer imediato. Né? Essa semana eu fui na nutricionista, ela falou isso, né? Que, por exemplo, a gente prefere, em vez de fazer uma caminhada, que também gera um prazer depois, né? Dá aquela recompensa, né? Da serotonina e tal. Não, a gente prefere comer um bolo de chocolate, um chocolate, né? Aquela coisa do imediatismo, né? A gente quer aquele prazer na hora. A gente não tem essa paciência de esperar vir de um exercício físico, né? De uma prática que a gente goste, né? Então, nossa, me fez refletir a dessa também, nessa questão. Né? Isso também está muito ligado à nossa infância, né? Mas essa mudança de hábitos que a gente teve depois, isso eu atribuo muito a essa vida digital que aconteceu, essas mudanças de tudo muito rápido, porque antigamente, para telefonar, era difícil, né? Tinha que mandar carta. Então, isso tudo a gente tinha esse costume de esperar. Não tinha outro jeito. A gente não conhecia essa. E é quando todo mundo virou na sua... Aí cresceu a asa do desenvolvimento intelectual, né? Todo o progresso virou. E o moral não foi acompanhando. E as pessoas agora querem tudo, porque já tem o negócio aqui agora, eu posso, né? Aí consegue tudo no imediatismo, além do resto da vida, também os prazeres todos. Então, temos que aproveitar a vida, aquele discurso que a gente sempre comenta aqui. Realmente, muita mudança, mas era para a gente ter acompanhado com a moral.
A moral não foi junto, nós estamos lá embaixo, a moral e a asa da inteligência está... Por isso que o negócio vai ter que nivelar um jeito, porque nós só vamos fazer o mundo de regeneração quando estiver nivelado. Por isso que nós temos que sempre cultivar para o lado de fazer o bem. Essas pessoas que vão estar com a vontade de fazer o bem vão continuar, né? Que esteja até com vontade, não queira mais fazer o mal, né? Então, isso aí continua, porque o planeta está evoluindo, né? Quem mais? Aqui eu acho que a gente... Muito rapidamente, né? Lembrar que o nosso corpo é o nosso instrumento de evolução. Vamos cuidar do nosso corpo, Exato. da nossa mente, né? De toda a nossa saúde. Não é, né? Não é só para viver bem. Exato. Né? Para a gente evoluir. Então, os nossos hábitos alimentares, de hidratação, de exercício, de manutenção do peso, né? Do estresse, tudo isso é importantíssimo para a nossa evolução. Né? Só lembrar disso, que sempre se fala que o corpo é importantíssimo do ponto de vista espiritual. Né? Nosso elemento de evolução, sem dúvida. Né? Nós estamos aqui para isso. Qual é o objetivo da encarnação? Evoluir. Sem corpo, a gente não é encarnado para ter o corpo para evoluir. Então, o corpo é para isso. E aí, se a gente não tomar conta com esse objetivo, com esse em mente, né? Que eu quero ter um corpo bom porque eu preciso evoluir, porque senão você vai para a cama, aquele negócio que acabamos de falar, vai ficar de cama, doente, não vai conviver com nada, e vai ficar ali numa expiação, aí vira uma expiação, não é mais prova, né? E aí você não vai evoluir como você poderia, estando lidando, trabalhando na seara de Jesus, a gente trabalhando, né, com o contato com as pessoas todas, como voluntário, tudo, nessa troca de experiência, que a gente se enriquece muito mais. Porque o nosso conhecimento ele vai aumentando cada vez mais. Nós vamos levar isso tudo dessa encarnação. Lembre-se, quando a gente estiver do outro lado, a gente vai se encontrar e a gente fala, lembra que a gente estudava, foi tão bom que agora a gente chegou aqui e muita coisa a gente já está entendendo. E aí nós não vamos partir do ponto que a gente nem sabe o que é uma vida do outro lado. Nós vamos partir do ponto que o que eu posso fazer aí, gente? O que tem para fazer? Porque eu já estou pronta. Nós vamos chegar lá já podendo colocar a mão na massa no sentido de saber que a vida continuou. Nós saímos daqui, vamos para lá, que as pessoas ficam muito perturbadas porque não conseguem entender que existe esse tipo de vida, como nós estamos aqui. Nós estamos aqui, postos, benfeitores estão trabalhando. Nós já sabemos. Tem muita... o Miranda falou, as pessoas não têm a mínima noção. Né? Mesmo alguns espíritas que não leem outros livros, que não lê, fica só ali na codificação dos 5, e não lê um Chico Xavier, porque tem gente que não lê, né? Ou o próprio Miranda, a pessoa não entende o que é a vida no plano espiritual. Então, ela sai, eu sou espírita, coisa e tal, mas ela sai assim, sem conseguir, vai chegar lá, vai ficar pasmo, né? Até sair desse estado de surpresa, está perdendo tempo. A gente aqui está adiantando, nós estamos adiantando esse estudo nosso, é para isso, para que a gente tome consciência de tudo. Vai ajudar a nossa evolução? Vai, mas vai ajudar mais ainda na nossa continuação lá na imortalidade, porque nós já estamos avançando. A gente pode sair daqui, tudo bem, vou carregar a maca, quero carregar a pessoa, tirar a turma lá do chão, do chaco, botar na maca, faço qualquer coisa, limpo, ferida de desencarnado, mas pode me colocar para fazer uma coisa também mais avançada, tipo, vamos lá levar um grupo para visitar alguma coisa, né? A gente ali podendo ajudar, eu também gosto muito dessa área de atendimento, eu estou doida para ir trabalhar na parte de enfermagem, que eu sempre gostei, né? E esse é o tipo de pensamento que eu tenho, assim. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa já com conhecimento de base. E aí a gente não vai nem dar tanto trabalho para os nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, porque a gente vai bem que você vem para cá. À noite, né? Nós temos que lembrar sempre, né? Nos colocar à disposição, que à noite a gente pode também trabalhar muito. Gente, já são 10:09. Muito bom. Vamos fechar aqui, então. E, por fim, a melhor coisa é quando a gente consegue superar os vícios, quando a gente consegue superar as dificuldades, as nossas dificuldades de vencer o vício, né? Por exemplo, qualquer vício, gente, não é só de comida, né? Que a gente está falando de comida, né? Mas não é só de comida, drogas, né? Até vício de maledicência, vício Exato. de reclamar, isso tudo é vício. E a gente está aqui para isso, para vencer essas dificuldades que a gente trouxe, se a gente trouxe para o mundo encarnado, é porque a gente precisa melhorá-los. Porque aquilo que a gente já venceu, a gente não tem mais em nós.
né? Então, isso é muito importante, que a gente reconheça que essa é a necessidade. E quando a gente vence essa dificuldade, é uma grande vitória. Por exemplo, emagrecer, consegui emagrecer, consegui bater minha meta, né, de voltar para o meu peso, porque a gente sabe o sacrifício que é, não vem nada fácil, não adianta você tomar um comprimidinho que você não vai ficar legal, porque vai ter outras consequências. Quer dizer, tem que ser aquele esforço pessoal, não tem jeito, gente. Isso aí que a gente veio para isso. Então, aceita que dói menos e vamos em frente. Isso aí, vamos em frente. E aceitar as dificuldades, né, as quedas da vida, como dá uma paz, né, como nos conforta a gente aceitar. E é muito importante isso. Acho que só com a nossa consciência que a gente vai adquirindo isso mesmo. E com a doutrina espírita para nos explicar. Exatamente. A partir dela, não tem jeito. Isso aí. É isso aí. Então, vamos fechar hoje, gente. Carlinhos, pode fazer a oração final. Então, vamos lá, gente. Senhor Jesus, muito obrigada por essas lições da noite de hoje, que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos, que a gente possa passar para o nosso próximo, para os nossos irmãos, para os nossos familiares, uma sensação de renovação, que a gente mostre para aquele que nos conhece que nós melhoramos, que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo, que a gente pode ser um exemplo também. Obrigada, Jesus, mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, voltamos ativa, né? Estaremos aqui novamente semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Beijo para vocês. Até a próxima. Beijo, gente. Até. Fiquem com Deus.